Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diário Espiritual. Nós que estamos nesse primeiro dia de março, que realmente Deus possa abençoar esse mês. Nós ontem despedimos do mês de fevereiro e agora estamos começando esse mês. Que ele seja agraciado na sua vida, na vida de cada um de nós. Estamos aqui com esse programa, nesse desejo de evangelizar através dos meios de comunicação. No Evangelho de hoje, nós vamos ouvir a passagem de Lázaro e do homem rico. Mas antes de nós ouvirmos a proclamação do Evangelho e a meditação, vamos conhecer a vida de mais um santo. Essa vocação de santidade não é só para alguns eleitos, é para todos nós. Então, se espelhar nos santos é a missão de cada um de nós. Esses santos que intercedem diante de Deus para que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus e chegar um dia a essa Jerusalém que Ele prepara para todos nós. Então vamos conhecer a vida de São Rosendo. São Rosendo, jovem bispo de Mondoñedo. São Rosendo nasceu em uma família nobre. Seu tio paterno era bispo de Mondoñedo. Com apenas 18 anos, São Rosendo sucede ao bispo de Mondoñedo, sendo muito bem recebido. Esforçou-se por estabelecer e consolidar a paz, reconstruindo os mosteiros e igrejas que tinham sofrido com a desordem. Assim, serenou e conquistou os abades de toda a Galiza, que formavam a nobreza eclesiástica, e atraiu a nobreza civil, a que estava muito ligado pelo sangue. Libertou escravos e trabalhou para que os outros senhores fizessem o mesmo. Ficou sendo o pai de todos os libertos. Edificou um grande mosteiro com a ajuda de doações de ricos e pobres, sobretudo de sua mãe. Ao fim de 8 anos de construção, o mosteiro foi inaugurado. São Rosendo extinguiu rancores, sufocou conspirações, acalmou avarezas e pacificou famílias. Trabalhou intensamente pela igreja. Sua vida refletiu fé, ciência eucarística, humildade e desejo de viver na eternidade como viveram os seus dias na terra, sob a providência de Deus. São Rosendo, rogai por nós. Como nós ouvimos nesse breve relato da vida de São Rosendo, ele era um homem amante da liberdade. E por isso, ele lutou muito pela liberdade dos escravos e convenceu muitas outras pessoas, muitos senhores que tinham escravos a fazer a mesma coisa. Então, que bom que realmente pessoas assim, que Deus vai suscitando para que possa viver a liberdade. E ele tinha esse dom de conciliação. Reconciliou muitas famílias que estavam brigadas, que estavam dispersas, e ele então conseguiu ter esse espírito conciliador para que fizessem as pazes. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, ao invés de incitarmos a violência, incitarmos a divisão, que nós sejamos como São Rosendo, que possamos viver a conciliação, desejar que as famílias se reconciliem cada vez mais entre si e que possamos sempre lutar pela liberdade de nossos irmãos que muitas vezes se encontram oprimidos, principalmente aqueles que são oprimidos no espírito, que vivem essa opressão espiritual de não conseguir fazer a sua oração, de estar em intimidade com Deus. Nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados para rezar, para que tenhamos uma liberdade de espírito, para estarmos em comunhão com o nosso Deus, que nos salva e nos liberta. E agora vamos ouvir a proclamação da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levou-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos,
O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. Nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se mandar um dos mortos até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão disse-lhes: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir a passagem de Lázaro e do homem rico. Lázaro, que estava à porta do rico, que dava muitas festas e nunca foi convidado para entrar, para participar da festa do rico. Então, Lázaro tinha os males aqui na terra. Lázaro não teve muita sorte. Já o rico, ele dava muitas festas, tinha toda a bonança aqui nesse plano, nessa vida física. Na vida espiritual, na vida em Deus, as coisas se inverteram. Lázaro, que tinha a má sorte aqui, foi estar com Deus. Lázaro aqui sofria, em Deus ele é acalentado. Ele está em plena comunhão com Deus. Já o homem rico, que dava muitas festas, que tinha muito dinheiro, é atormentado nas chamas. Ele até pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo para apagar esse grande fogo que ele sente na sua vida, esses grandes tormentos. E ele pede para que Abraão permita que Lázaro volte dos mortos para avisar os seus irmãos, para alertar. E aí Abraão diz que ele tem os profetas, que eles escute. E ele diz, ele interpela dizendo: não, mande lá os meus irmãos, porque se alguém voltar dos mortos, os meus irmãos vão acreditar. E Abraão diz ao homem rico: se eles não acreditam nem nos profetas, como é que vão acreditar em alguém que volte dos mortos? Então que nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos viver a nossa vida na graça de Deus desde agora. Ou seja, sermos pessoas despojadas. Se Deus concede o dom da fartura a cada um de nós, não é para que a gente fique só demonstrando para os nossos amigos, para as pessoas que estão assim do nosso lado. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos viver esse evangelho no seguinte sentido: que Deus dá a cada um de nós o que é necessário. Se a gente vai ajuntando muitos bens só para mostrar para os outros que nós podemos, que nós temos esses bens materiais e não olha para o pobre, não olha para o necessitado, com certeza vai ser grande a penúria da vida de cada um de nós na vida espiritual. Então que nós aprendamos a partilhar dos bens que Deus concede a cada um de nós. Ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Que nós então possamos viver essa doação, essa comunhão com os irmãos, pois estamos aqui para servir, para recebermos um dia como prêmio essa comunhão com o nosso Deus eterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o momento de nós consagrarmos a nossa vida, os nossos bens, à padroeira das causas impossíveis. Que você apresente a sua questão, aquilo que deseja que Santa Rita interceda a Deus por você. Rezemos com muita fé
e devoção esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, primeira sexta-feira do mês, haverá missa na Matriz às 6h30 e logo após, adoração ao Santíssimo até às 19h. Às 19h30, via sacra também na Matriz. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos abençoar esta água que você já preparou, que esta água benta seja uma graça, uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, e alcançai a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Diário Espiritual. Que essa palavra que você ouviu, que esse programa com certeza tenha ajudado na sua vida, tenha somado, que você possa viver o resto do dia de hoje na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.